Boa noite a todas e todas. Sejam bem-vindos ao História a Contrapelo. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje mais uma aula falando sobre o KLB e a social-democracia. Mas como assim o KLB? Kiko, Leandro e Bernardo, aquele conjunto musical dos três irmãos do final da década de 90, anos 2000 no Brasil? Seria o quê? Uma instalação de uma ordem democrática onde os músicos organizariam, os músicos participando da política? Não. Usei as siglas KLB para se referir a Kautsky, Lassalle e Bernstein. Foram teóricos, pensadores do século XIX. Alguns deles, no caso, como Kautsky e Bernstein, viveram até a década de 30 do século XX, diferente de Lassalle, que teve uma morte prematura. Eram teóricos ligados ao que veio se chamar a social-democracia, e a primeira pergunta que temos que fazer é: a social-democracia é de esquerda? É de direita? Naquele contexto da Alemanha do século XIX, da segunda metade do século XIX, uma Alemanha que durante o ano de 1848 passou por uma revolução, a Revolução Prussiana, depondo o rei Guilherme IV. Foi uma revolução que aconteceu no contexto mundial também das revoluções burguesas que varreram a Europa durante o ano de 1848, conhecido como Primavera dos Povos. Foram processos revolucionários que se deram na Áustria, na Hungria, na Polônia, na Grécia, enfim, em outros lugares, na própria França, mas que tiveram uma vida curta. Da mesma maneira que o ímpeto revolucionário foi forte, essas revoluções não se manteram no poder. 48, que também é o ano que Marx e Engels escrevem o Manifesto do Partido Comunista, um livro essencial para todos aqueles que são de esquerda, até hoje é essencial. Se você quiser começar a ler Marx e Engels, o marxismo, começar a ler leituras marxistas, você pode ler o Manifesto do Partido Comunista. E aí Marx e Engels escrevem essa obra no ano de 1848. Em fevereiro, a Revolução Prussiana se dá em março. Esses teóricos, Kautsky, Lassalle e Bernstein, eram considerados teóricos social-democratas. A social-democracia tinha o Partido Social-Democrata Alemão, tinham duas tendências: uma ala mais reformista, onde esses três foram preponderantes, e passou a ter a hegemonia maior do partido ao longo do tempo, e uma ala socialista, que depois tinha como alguns dos seus pensadores, dos seus líderes, Rosa Luxemburgo, Augusto Babel, enfim, outros. Essa galera que eles tornaram a social-democracia justamente um caminho para reformar o capitalismo. Eles entendiam que não era necessário que houvesse um processo revolucionário, sangrento, violento, que depois o capitalismo, mas que sim, as reformas sociais, elas seriam fundamentais para justamente humanizar o capitalismo. Ora, nada mais ingênuo da parte desses três pensadores, até porque o capitalismo é um sistema exploratório, um sistema que oprime, um sistema bárbaro. Então, ele não valoriza o ser humano, ele oprime. O capitalismo, ele aprofunda a exploração do homem pelo homem. Ele aliena, ele destrói, enfim. Então, eles tinham essa tendência, mais reformista, e Bernstein foi conhecido, Eduardo Bernstein, como o revisionista de Marx, Ele abandonou completamente o marxismo, os preceitos, os pressupostos marxistas. É uma diferença fundamental. Para se falar de Marx e Engels, as suas obras, não falamos sobre marxismo, até porque eles foram os fundadores, do que veio a ser o socialismo científico, tendo como método o materialismo histórico dialético. Nós falamos
para se referir aos escritos de Marx e Engels, nós falamos marxiana, né? A obra marxiana, diferente do marxismo, que seria justamente os seus seguidores, ou os que teóricos, pensadores, revolucionários que seguiram essa linha, né? Como Lenin, como Gramsci, como Mao Tse Tung, Che Guevara, enfim, muitos outros. Então, Kautsky, por exemplo, que foi um pensador que tinha uma amizade muito grande com Engels, escreveu o Socialismo Jurídico junto com Engels, ao longo do tempo também abandonou os pressupostos marxistas. Lenin, que foi um dos principais líderes da Revolução Russa, ele criticou Kautsky num texto chamado Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, afirmando justamente que Kautsky tinha abandonado, né, o marxismo. Bernstein, que era considerado um autor revisionista, não tem problema você revisar a obra de um pensador, né? Muitas das vezes, quando você precisa fazer uma pesquisa, você precisa fazer uma coisa chamada revisão bibliográfica. Você vai lá, você se debruça, você aprofunda nos escritos daqueles pensadores para escrever um determinado texto, uma pesquisa, que for, né? Mas Bernstein não é exatamente isso. Ele era considerado um revisionista porque ele não só reviu o Marx, ele justamente abandonou o que o Marx escreveu, deturpou, né, o que o Marx escreveu e defendeu. Então, por isso que ele foi considerado um autor revisionista. Bernstein também acreditava, né, justamente por essa questão do revisionismo, que o socialismo se daria de uma maneira evolutiva, né? E o evolucionismo, ele vai num caminho natural, diferente do que seria um processo revolucionário, que necessita de uma tomada de poder, necessita de uma transformação profunda, necessita de a derrubada de uma classe para colocar uma outra classe no poder, né? Bernstein acreditava que se daria num processo natural, e não num processo político, num processo cultural, social. O Partido Social Democrata Alemão, a partir do século XX, tem um partido de massas, né, um partido de grande participação dos trabalhadores alemães, e ele tem uma ação, uma influência direta na elaboração da Constituição de Weimar, do que deveria ser a República de Weimar. Desculpa. No entanto, a Alemanha não se torna socialista, né? O Lenin acreditava que a Alemanha poderia vir a ser socialista, mas a revolução fracassa na Alemanha e a República de Weimar justamente é a antessala para o que veio a ser o nazismo, né? E aí nós temos o contexto também da social-democracia nos Estados Unidos na década de 30, né? Que veio justamente para salvar o capitalismo, porque o capitalismo estava em crise, foi uma crise mundial que aconteceu em 1929, afetou a bolsas de valores norte-americana, mas inicialmente foi uma crise de superprodução, porque tinha muito produto no mercado, muita mercadoria, e essas mercadorias não conseguiam ser absorvidas pelas pessoas. As pessoas não tinham condição de absorver todas essas mercadorias. Então, teve uma crise de superprodução e essa crise acabou depois se tornando uma crise também financeira. Isso afetou o Brasil, afetou outros países da América Latina, na Argentina, enfim. No Brasil, foi um dos fatores para se derrubar o que a gente conheceu como República Oligarca, vocês também podem ver na historiografia tradicional República Velha, enfim. Afetou a Alemanha, que depois deveria ser... Hitler toma o poder em 1933 na Alemanha, justamente porque a Alemanha, além de sofrer com os desgastes, né, da Primeira Guerra Mundial, ter sido a principal responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes. Então isso foi um dos fatores que foi preponderante para Hitler assumir, né, e tornar a Alemanha nazista. Keynes, que foi um economista norte-americano, ele propôs justamente
que o Estado intervisse na economia e criasse uma política de pleno emprego, que se tivesse reformas sociais, que tivesse investimento em infraestrutura, em política pública, né, investimento em saúde, educação, em previdência social, enfim, toda uma série, uma gama de reformas justamente para que os Estados Unidos voltasse a crescer, né? Mas em nenhum momento Keynes queria que fosse criada, fosse executada uma política socialista, né? A social-democracia não é anticapitalista, é justamente para tentar salvar, para tentar proteger o capital, a propriedade privada, mas com que o Estado tivesse uma política de intervenção na política que até aquele momento os Estados Unidos era uma política liberal. Então é isso, né? Esses três teóricos foram responsáveis pela social-democracia e seus escritos aí foram promulgados ao longo da história. E é isso. Vocês gostaram desse vídeo? Sigam o nosso canal, estamos na meta de 200 inscritos. Curtam, compartilhem e é isso aí, até o próximo vídeo.